Esse é o InovaCast, o podcast oficial da inovação de Guarapuava. Aqui nós vamos conversar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e muito mais para você aprender e se inspirar. Eu sou a Cat, a sua host, e hoje eu estou aqui para conversar sobre uma comunidade de desenvolvedores que temos aqui na nossa cidade, na nossa região, né? E quero pedir para vocês começarem se apresentando para nós. Então, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Chons. A galera me chama mais de Chons, mas pode chamar de Luiz, só que é mais fácil. Eu sou desenvolvedor desde 2019 e atuo na comunidade do Dev Paraná desde 2023, 2024. Eu me perco um pouco nas datas. Depois a gente bate o Instagram pra ter certinho lá. Bom, meu nome é Leonardo Tozin. A galera me chama normalmente de Tozin. Eu sou desenvolvedor também. Eu estudo desde 2019 também na área. Comecei a trabalhar mais tecnicamente há pouco tempo. E estou na comunidade aqui do Dev Paraná, se eu não me engano, desde 2025, mais ou menos na metade de 2025. Que bacana. E como que essa área de desenvolvedores entrou na vida de vocês? Você quer começar a contar a sua história, que a minha é um pouquinho longa. Cara, então a minha experiência, né, com a área veio muito de como era quando eu era menor, né? Mais a infância ali de gostar muito de jogos, gostar de mexer, né, com a parte de tecnologia, mexer muito com o computador. E veio muito de alguma oportunidade no médio de eu começar a fazer ali ensino integral, a parte de estudar de manhã, poder fazer à tarde ali, curso técnico em geral. Aí veio a oportunidade depois, né, passei na UTFPR, comecei a estudar lá e eu sempre fui muito ligado na área. Foi uma área que eu sempre gostei muito de participar. Então, veio daí mais a vontade de procurar, né, vontade de aprender. Que bacana. Eu já vim totalmente diferente. Eu, antes de atuar com programação, eu jogava futsal. Então, eu joguei futsal a minha vida inteira. Morei em várias cidades e quando eu voltei a morar em Guarapuava para jogar no CAD, no time de futsal da cidade, um treinador falou assim: pô, Luiz, tu gosta de computador, né? O que você acha de fazer um aplicativo pra gente controlar as estatísticas dos jogadores? Eu não sabia nada de programação, né? Mas era curioso e gostava do computador. Fui atrás. Comprei um curso na Udemy lá. Horrível, não consegui fazer nada. Me frustrei um pouco, mas logo eu percebi que, tipo assim, existia uma profissão ali, sabe? Voltei um passo atrás, comecei a aprender as coisas mais básicas. E enquanto eu jogava bola e estudava ainda, que eu ainda estava no ensino médio, eu já comecei a pegar alguns freelances ali. Porque pré-pandemia ainda, então as coisas estavam engateando. No boom da pandemia, o esporte, querendo ou não, deu uma caída. E daí eu já embalei já na programação, que eu já tinha um pouquinho de experiência, já comecei a trabalhar. E daí eu fiz essa migração de carreira meio naturalmente, mas não tão natural, sabe? Foi assim. acontecendo? Foi acontecendo. Que legal. Eu lembro que eu comprei na época, né, ali um pouquinho antes do ensino médio, um programa que deve programar em uma linguagem para jogos mesmo, sabe? Era todo feito para jogos. Eu não sabia fazer nada naquilo. Eu comecei a explorar só pela internet ali e tudo para começar a mexer. Vi que não gostava tanto ali de programação para jogo e migrei mais ali para desenvolvedor em geral depois. Os dois foram na raça, né? Compraram ali o curso. Sim. E foram tentando. É curioso, né? Eu não sei se você, mas não tinha ninguém da área próxima a mim. Nossa, não. Eu não conhecia ninguém que mexia com isso antes. Tipo, da minha família, eu acho que sou o único mesmo que era vidrado em programação. Seria bem diferente. O computador ainda tinha algum. E pra quem nunca ouviu falar, o que é o Dev Paraná? O Dev Paraná, ele é uma comunidade de desenvolvedores, surgiu em Maringá, primeiramente, em 2015. Então, pouco mais que 10 anos. E a ideia da comunidade era para justamente o problema que a gente estava tendo. Pô, não tinha ninguém da área, da minha família ou próximo a mim. Então, a ideia era que essas pessoas se encontrassem, falassem sobre tecnologia, consequentemente, que se conectassem a empresas também. Então, a empresa queria contratar que... E querendo ou não, 2015 não tinha o LinkedIn da maneira que tem hoje, né? Então não era tão fácil achar desenvolvedores. Elas olhavam para o Dev Paraná e achavam os desenvolvedores que elas precisavam. E quem queria ser contratado também estava lá. Então virou um polo entre desenvolvedores e empresas para eles trocarem conhecimentos, figurinhas e começar a dar oportunidade para todo mundo. O pessoal viu que isso era bom. E aí começou a se espalhar em outras cidades. Então hoje a gente atua em diversas cidades do Paraná. Existem alguns polos que tem mais frequentes, um deles é Guarapuava, mas Maringá, Londrina, Cascavel, Toledo, todas essas cidades têm um Dev Paraná rodando, com os líderes da comunidade, lá, as pessoas que participam,
com as empresas que apoiam, então acabou que difundiu, né? Então a nossa comunidade, quando fala se Dev Paraná, é algo muito maior do que só um meetup ou um evento, sabe? Tipo, tem todo um ecossistema, assim, de pessoas que fazem acontecer, conferências, a gente faz vários eventos, né, pra mobilizar essa galera e dar oportunidade pra todo mundo também, por coisa que a gente não teve no início, sabe? Eu não lembro quando que, dos tempos pra cá, né, que começou a crescer mais aqui dentro de Guarapuava, que a gente começou ali a ter mais movimentação do pessoal. Eu lembro que, pelo menos, que eu vi na metade, então, uns 2 anos atrás, mais ou menos, começou a bombar aqui dentro da cidade, os eventos, a galera começou a engajar mesmo, que a gente começou a ter visibilidade na cidade. Pô, a comunidade veio lá de Maringá, a galera daqui de Guarapuava decidiu continuar o mesmo segmento aqui, pô, vamos dar um auxílio, né? E que nem o João falou, é algo muito sobre a gente poder trocar experiência, né? Não é só no livro que a gente vai conseguir entender, não é só com o professor, e até mesmo a gente precisa ter esse conhecimento, ter esse contato com o pessoal para poder entender mais a área, né? Poder saber com quem a gente trabalha, como que a gente trabalha. Acho que seria mais voltado para isso a nossa comunidade, né? Trocar experiência em geral. Que legal. E vocês comentaram, né, que tem em vários municípios, né? A galera que é do Dev Paraná aqui de Guarapuava tem contato com quem é de fora? Vocês têm eventos que juntam toda essa galera também? Tem sim. Uma vez por ano a gente tem uma conferência, e é uma conferência bem legal, não fazendo propaganda, né, mas já fazendo, onde a gente, no ano passado, ela aconteceu em setembro, esse ano a gente está organizando ela já, onde tem um palco principal, tem palcos simultâneos, ano passado deu 600 pessoas, então é bastante gente que é mobilizada, e ela sempre acontece em Maringá. E o detalhe, né, por que em Maringá e não em Curitiba, né, pensando que Curitiba é a capital? Curitiba já tem isso. A ideia do Dev Paraná é chegar nas cidades do interior também, porque a gente vai para São Paulo no evento, os palestrantes normalmente são do interior do Paraná, quando tem algum palestrante do Paraná, dificilmente vai ter alguém de Curitiba, porque a galera de Curitiba vai estar mais fechada lá. Hoje tem um polo do Dev Paraná em Curitiba, então tipo, a gente já conseguiu chegar lá e ter apoio de outras comunidades, mas a gente sempre volta para onde a gente surgiu, né, para Maringá. E a gente se reúne lá, tem uma conferência anual bem legal, onde a gente pega palestrantes do Brasil inteiro e mobiliza caravanas. Então o Tozinho organizou uma caravana ano passado para levar o pessoal do Guarapuava para Maringá. As empresas das cidades apoiaram e conseguiram custear boa parte do ingresso. Do ingresso e do transporte, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, cara, a gente conseguiu, só pelo pessoal ali da UTF, uns 20 a 30 pessoas, e no geral foi 50 aqui do nosso município que viajou até Maringá ali pro evento. Tem um bom engajamento aqui do pessoal daqui da cidade. Sim, e aí a gente consegue também fazer o seguinte movimento. Uma vez por ano a gente faz o Dev Paraná na Estrada, onde pessoas que são responsáveis pela organização de Guarapuava, por exemplo, vão para Cascavel, para Toledo, para Foz, que são outras cidades que tem também, e esses líderes vêm para cá. Então a comunidade acaba conhecendo todo mundo que faz parte dela. Então é bem legal que no final do evento você conhece várias pessoas de longe, né? Tipo, nossa, conheci uma pessoa lá de Foz que programa também. Então é bem legal. Legal. Tanto que da nossa comunidade a gente tem o nosso outro líder, que é o Nestor. Ele foi, se eu não me engano, pra Foz e qual outra cidade? Foz, Toledo, Cascavel e Medianeiro. Foi pra 4 cidades. Caraca. Ele foi viajando aí para Paraná, fazendo umas palestras. Da gente, a gente recebeu um outro de outra cidade pra cá, pra gente. Ele, se eu não me engano, ele fez workshop, né? O Pinotti, ele veio palestrar pra gente, Daniel Pinotti, e a graça foi que ele saiu faz uns 5 anos de Guarapuava e mora em Maringá. Ele cuida de Maringá. E aí a gente trouxe ele pra cá Trouxe pra falar pra ele aqui. ver a galera de volta. Fez ele voltar às origens. Que bacana. E vocês dois hoje, vocês trabalham dentro da comunidade ou vocês só fazem parte da comunidade? Como que funciona essa divisão? Eu sempre falo para os meninos que a comunidade é sobre disponibilidade. Então ninguém aqui tem nenhum salário ou ganha alguma coisa. Então a gente trabalha porque a gente gosta muito dela, sabe? Então a gente organiza eventos, a gente desenvolve aplicativos para a comunidade. Então, vou dar um exemplo. Tradutor simultâneo de palestras em tempo real, né? Para pessoas que não têm, que têm deficiência auditiva. A gente consegue fazer isso, e quem programa somos nós no tempo livre. Então no tempo livre a gente vai lá, programa e contribui para a comunidade. Então a gente trabalha para a comunidade, mas assim, por amor à camisa mesmo. De forma voluntária. De forma mesmo. voluntária. Tanto que a gente não tem diretamente, tipo, formalmente escrito essa divisão, mas a gente tem pessoal voluntário, tem esses líderes, que nem líderes de comunidade, que nem o João comentou, mas qualquer um tá aberto a participar. Tanto ali questão
eu quero trazer uma palestra, eu quero... Tem um tema que eu achei legal vocês trabalharem, posso dar sugestão? A gente é totalmente livre para isso. De uns tempos para cá a gente organizou até algumas reuniões que a gente faz para ter esse feedback da comunidade, todo mundo poder participar. A nossa ideia justamente é isso, sabe? Descentralizar o conhecimento de TI em geral. É uma coisa que era muito comum, de uma pessoa tem esse conhecimento só e não tem como passar para os outros, né? Então a nossa comunidade serve para isso. Para qualquer um que quiser vir aqui palestrar, trazer algum conhecimento, alguma ideia, tá livre. Tá livre para todo mundo que quiser participar. Basicamente. Que bacana. E como que vocês conseguiram, agora uma pergunta mais da parte prática, como que vocês conseguiram fazer com que uma comunidade totalmente voluntária seja tão firme na cidade, seja tão engajada? Esse foi um desafio. Foi um desafio. Ainda tá sendo. Ainda tá sendo. A gente nunca para, mas como a comunidade surgiu em Guarapuava, eu acho que isso vai responder a pergunta. Que em 2021, 2022, eu não lembro, mas logo pós a pandemia, em um Dev Paraná na estrada, o pessoal de Maringá veio para cá. Não necessariamente tinha uma comunidade aqui, mas eles já estavam vindo para cá na intenção de vamos plantar uma sementinha lá, vai que alguém vira um voluntário. E eu tava lá naquele evento e eu falei assim, acho que isso é legal. Acharam esse alguém. Acharam alguém. E eu comecei a perceber que eu comecei a viajar para Curitiba, comecei a viajar para Chapecó, comecei a viajar para Maringá atrás de evento. E aí, umas dessas viajadas, aí o pessoal falou assim, pô, mas por que você não faz isso na tua cidade? Aí eu lembrei, pô, mas tem um Dev Paraná que já veio pra cá, acho que dá pra fazer um bem bolado ali. Entrei em contato com o pessoal e também super livres, assim, no quesito de pode fazer aí. Eu cheguei falando pra eles que eu queria fazer, já ganhei os acessos ali, as contas, os e-mails. Mete marcha aí, vamos ver o que vai dar. Então, foi um ano sozinho. Aí eu tendo que fazer arte, buscar palestrante, achar local. Até que num dia, uma pessoa, o Felipe, né, que hoje ele saiu um pouco da organização e faz parte, a comunidade é por ciclos mesmo. Ele demonstrou interesse e falou assim, pô, não posso te ajudar? Eu falei, claro que você pode. E daí nesse momento que ele ajudou, as pessoas viram que, pô, dá pra ajudar também. E aí um começou a puxar o outro e todo mundo viu que a comunidade ela é benéfica de várias maneiras. Tanto para quem consome o conteúdo, né? Então ela aprende alguma coisa nova, ela faz um network, tanto para quem organiza. Então para quem organiza também é uma escola, né? É uma escola sobre gestão, uma escola sobre soft skills, também te dá um pouco de visibilidade, que por fim das contas a gente não faz isso por visibilidade, né? Mas a gente faz isso porque gosta. Sim. Mas acaba vindo junto. Eu vejo muito, tipo, dentro aqui da comunidade, que nem o João falou de ciclos, né? É muito comum a gente, em uma palestra, a gente ver pessoas totalmente novas que a gente nunca viu e pessoas que sempre apareciam sumiram. Depois voltam e... Bom, basicamente é isso. A nossa comunidade, ela tem esses ciclos, ela tem muita... Como é que eu posso explicar? Tem muita gente que acaba entrando, às vezes gosta, continua sempre participando, algumas que vêm quando é uma temática que gosta, mas em geral, o pessoal gosta muito por conta, eu acho que da temática, e que é uma maneira mais informal, né? É muito ruim de ficar preso só às coisas de faculdades, coisas assim de curso técnico. E aqui a gente tenta trazer coisas da prática do dia a dia que a gente passou, algum conhecimento a mais, algo que a gente quer compartilhar mesmo só. Às vezes vira mais uma conversa de um amigo para amigo da mesma área do que realmente ensinando algo ou aquela pessoa tem visibilidade e vai trazer algo aqui para eu aprender. Então, você que pegou o facão e abriu o caminho aqui na cidade. Não foi fácil. Hoje, a rapaziada que tá indo aí, eu já tô saindo aos poucos, também tô um pouco cansado já. Mas que bacana e muito legal isso, né? A gente já teve alguns meetups do Dev Paraná aqui, né? E é muito bacana ver isso, porque como é uma comunidade que as pessoas estão aqui porque querem realmente, não uma palestra que tem que assistir alguma coisa, é muito legal ver que todo mundo realmente tá aqui muito engajado e todo mundo tá parece que com sede desse conhecimento que vão receber, né? Sim, isso é muito legal. No início eu conquistava a galera pelo estômago, tá? Porque eu não tinha engajamento, o que eu fazia? Eu conseguia um coffee break com uma empresa, daí ia várias pessoas. E aí eu dava certificado de horas também, porque às vezes precisa ter um aluno ali que é um certificado de horas e a gente conseguia.
Só que isso é insustentável, né? Porque as pessoas não vão pelo conteúdo, né? Não vão pela comunidade, vão pelas horas. Aí hoje o Dev Paraná não dá coffee break, só quando a gente consegue. E a gente também não dá mais certificado de horas, porque as pessoas vêm aqui porque elas gostam, porque elas querem. Eu acho que isso é o mais legal, né? Porque acaba que a gente não compra essas pessoas. Assim. Eu vejo muito disso que, tipo, o Dev Paraná não é sobre horas, nunca foi sobre ter algo no currículo, e sim aprender algo externo e poder conhecer, saber, tipo, conhecer alguém que já está trabalhando na área, que pode se virar teu amigo, pode talvez trabalhar com você futuramente, alguma coisa assim. E, por exemplo, um problema, entre aspas, que a gente está tendo atualmente é conseguir equilibrar, né, o conteúdo para quem quer entrar na área e quem já está há muito tempo na área. É uma coisa que a gente vem trabalhando nesses últimos anos para tentar equilibrar, mas, em geral, é uma comunidade que acaba tendo muita conexão, muito... É bem orgânico, assim. Né? É, muito emocional, quase, sabe? Sim, de pertencimento mesmo, né? Exato. E essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês também. Como que vocês fazem para equilibrar isso, para conseguir trazer temas até mais um pouco amplos, mais genéricos, assim, sobre o início mesmo? E quando que vocês veem a oportunidade de colocar um tema mais específico, que não é todo mundo que vai querer, mas que tem gente que quer? Eu ia pedir pra você fazer as perguntas daqui uns 3 meses, mais ou menos, porque... Assim, sinceramente, é muito difícil, a gente não sabe. Então, a gente tá aprendendo também sobre isso, porque a nossa comunidade, ela... isso é legal ver. A nossa comunidade veio de pessoas iniciantes, só que essas pessoas não são mais iniciantes depois de 3 anos. Elas já têm uma bagagem. Sim. Só que, ao mesmo tempo, pessoas estão começando também. E agora a gente tá tendo um problema que a gente queria ter há muito tempo. Que é esse... Um problema bom, né? É um problema bom. É esse balanço. Então, tipo, que momento será que eu coloco uma palestra mais técnica e uma mais iniciante? A gente ainda tá aprendendo sobre isso, tá? A gente tá tentando mesclar, ou fazer um direcionado. É aquele feeling. Assim, também tem, tipo, a nossa comunidade, as palestras é voluntária também. Então, normalmente, não vai aparecer exatamente o tema que a gente quer trabalhar, né? Então, a gente acaba tentando equilibrar com o que a gente tem ali e trazer uma temática que seja divertida, né? Seja legal para o pessoal conseguir ver. Que não adianta, que nem o Chons comentou ali, não adianta a gente fazer uma palestra inteira muito focada em parte técnica e a pessoa que nunca trabalhou na área vai ir ver. Ela não vai entender nada, não vai conseguir acompanhar no mesmo ritmo de quem está na área. Ao mesmo tempo, a galera que está na área não vai querer ver aquilo lá de novo, que ele viu lá no início, no primeiro Dev Paraná dele. Fazer conteúdos mais divididos mesmo também, né? E você falou, né, da tua primeira experiência com o Dev Paraná, que foi em Maringá, né, que você falou. Legal, mas e você? Como que foi a sua primeira experiência no Dev Paraná? A minha primeira experiência também foi como participante. Eu tinha ido em algumas palestras. Eu participei, se não me engano, uma com o Maurício, que ele deu sobre conteúdo da Cloudflare, que é um sistema ali de internet que a gente usa para poder guardar informações, ter um sistema de segurança, um sistema basicamente da parte de infraestrutura, né, do sistema web. E depois eu estava fazendo parte ali das coisas da faculdade e cheguei no Chons para falar sobre justamente a caravana que ia acontecer, né? A gente estava organizando com o pessoal da faculdade para fazer uma caravana para algum evento e eu cheguei ali com o Chons, ajudei a organizar ali, a gente foi atrás das pessoas, questão de valores, tudo. E depois disso que veio o Chons ali, o João também, que faz parte dos líderes, que basicamente me convidaram para participar como um dos líderes, né, dentro da comunidade. Eu acho que minha entrada foi essa dentro do... A tua proatividade foi mais trabalho depois, né? Sim, a gente sempre diz isso, pelo menos o pessoal que quer participar é proatividade e ser voluntário, né, trazer bastante, participar da nossa comunidade, trazer uma coisa nova, é o que mais chama a nossa atenção, né? Sim. Inclusive, essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês também. Hoje em dia, o que chama mais atenção no profissional da área de vocês? É essa proatividade do networking ou a capacidade técnica mesmo? Eu vou dar uma opinião eu vou polêmica. Eu vou deixar pro sênior falar isso aí. Pô, acho que hoje a parte técnica já tá... É commodity, que nem a gente chama, né? Então, isso a gente chegou num nível que, assim, já tem inteligência artificial, tem várias ferramentas que a gente consegue entregar um bom código e fazer boas entregas técnicas. Então, o que eu vejo que é um diferencial hoje no desenvolvedor é a proatividade, a comunicação, é saber se portar em ambientes também.
Então, isso, junto com o network que você consegue na comunidade, é uma alavanca para você chegar onde você quiser. Então, o que eu vejo? É legal a gente ter conteúdos técnicos da comunidade, sim. Mas a gente também está focando em bastante conteúdo sobre comunicação, soft skills no geral, que a gente chama, né? Sim. Então, quando o desenvolvedor consegue ter esse equilíbrio, e não ser só um rato de porão, que a gente fala, e consegue ter um pouco de borogodó, ele consegue ter muito sucesso. É a fórmula perfeita. A nossa área, ela é uma área que vem muito de comunicação nesse ponto. Tipo, é uma área que a gente acaba tendo que comunicar muito com o pessoal, porque não adianta a gente saber escrever o código e não saber o que a gente tem que fazer com isso, né? É muito de entender a regra de negócio, poder conversar abertamente com quem você está sendo liderado, ou às vezes quem pediu, né, o sistema, para gente entender, cara, é dessa maneira que eu tenho que fazer, é essa decisão que eu acho mais certa. Então a gente tem que ter essa liberdade, eu acho, que é o que mais atrai a pessoa dentro da área para poder trabalhar, atrai o empresário a contratar, é justamente a gente ter a proatividade e essa vontade realmente de questionar e tentar procurar uma maneira certa de fazer, uma maneira não certa, mas uma maneira melhor, uma maneira que mais se encaixe com o que ele quer, tentar entender a dor do outro, né, dentro do sistema. Sim, e saber se vender também, né? Acho que é muito Perfeitamente. importante. Sim, Não sei sim. se vocês concordam comigo, mas eu vejo e existe esse estereótipo de que a programação é uma profissão mais solitária, né? Sim. E eu acho que dentro da comunidade de vocês é um ótimo lugar para alavancar profissionalmente, porque você é desafiado a estar com os outros, né? Sim. E o momento que você... Isso já aconteceu várias vezes na comunidade, isso não é um problema, deixando bem claro para quem tivesse interesse. Às vezes a pessoa quer ter um pouco mais de visibilidade no trabalho dela, quer poder se vender mais. Às vezes manda uma mensagem pra gente e fala assim, pô, não posso palestrar? Claro que você pode. Tipo, esse é um ambiente para você palestrar, para você mostrar o seu trabalho também. Porque a gente fica em casa só, trabalhando tudo home office, não conversa com ninguém. Ainda eu sou mais falador, né? Eu fico falando com os outros. Mas normalmente a gente fica mais em silêncio, recluso, né? Sim. E aí chegando na comunidade é o momento da gente mostrar que a gente sabe também, né? E aí a gente consegue ter essa visibilidade. Normalmente é uma área que puxa muita atenção de quem é mais intrusiva, né? Tem essa parte um pouquinho, às vezes, de timidez pra falar. Eu, que nem o Shows, eu sou de conversar com os outros, vou lá atrás ali, tanto conversa com professor, pessoal que tá na área e tudo. Mas, em geral, é um espaço que nem o Show já comentou um pouco, justamente para isso, para a galera ir atrás, é o pessoal que gosta da mesma coisa que você, é um pessoal que vai te entender, tanto que a nossa comunidade tem esse objetivo de ser um lugar aberto para qualquer um que queira entender, queira aprender, tá livre para perguntar, para poder questionar, entender realmente como que é trabalhar nessa área. Pô, uma área que está desenvolvendo agora, uma área de inovação, e que não é do dia pra noite que você vai conseguir entender tudo, né? Sim. Às vezes é bom a gente poder conversar com alguém que já tá mais tempo ou mexer com uma coisa que eu nunca vi antes. Com certeza. E vocês já tem história de pessoas de dentro da comunidade que mudaram de emprego, mudaram de carreira, tiveram um salto por conta de conexões lá dentro? Vários. Eu já... Eu acho que até você, né? Eu já caso, troquei de trabalho, já consegui outros empregos por conta da comunidade, porque você fica mais visível, as pessoas... Acaba que quando você está na comunidade, as pessoas lembram de você, isso é um bom sinal. Sim. Mas já tive várias vezes que alguma empresa entra em contato com a gente e fala assim, pô, pessoal, eu tô querendo contratar, vocês não conhecem alguém? Aí eu sempre falo, pô, vai no evento lá que vai ter várias pessoas para você conversar. É uma vitrine, né? É uma vitrine, ela já faz a entrevista com o pessoal. Então, eu sempre falo isso, né? Que o evento é o pós-evento. É legal ver a palestra, é legal. Mas é no pós-evento que a gente faz o contato, faz network e que a galera contrata mesmo. Sim. É mais no intervalo de, tipo, a gente conseguir conversar pessoalmente um pro outro que... Tipo, a palestra em si é o conteúdo que a gente vai ter, né? Cada um vai estar ali pensando, refletindo sobre o que a gente ouviu. O palestrante vai estar falando sobre o tema que ele preparou. Mas não é aí exatamente que a gente vai conseguir ter esse entrosamento, que a gente vai conseguir realmente ter esse contato e que vai levar, talvez, a uma vaga de emprego ou uma entrevista. É mais ali conversar, demonstrar, eu tenho interesse nisso, eu já mexi com isso, sabe, tal coisa que eu já trabalhei, consegue me dar um auxílio? Então, é aí que a gente consegue ter esse contato com os outros. Eu acredito até um pouco do emprego que eu tô agora, eu tô estagiando aí em uma empresa
do Rio de Janeiro, né? Trabalho home office. Eu acho que foi um pouco tanto do Dev Paraná, de conhecimento, e realmente ir atrás do pessoal para conseguir essa vaga. E se vocês pudessem voltar lá no início da trajetória de vocês com programação, o que vocês gostariam que alguém tivesse dito? Seja carudo. Nossa, seja carudo, seja chato até. Fale mais. Fale mais, chega... Toda vez que alguém vem me pedir dicas de carreira, eu falo assim... Cara, com quantas pessoas mais experientes que você conversa? Eu conversava com poucas, né? E eu ficava muito enviesado no que uma pessoa falava. Eu não tinha uma comunidade também, né? Então, hoje com a comunidade, é mais fácil você ver visões diferentes do mesmo problema. Sim. E aí você consegue ter a sua própria opinião. Então, vai lá, conversa com pessoas. Seja chato, mas não um chato mal educado, né? Um chato muito proativo, sabe? Tipo, quando eu nem estava trabalhando na área, eu mandava mensagem para um cara que eu gostava muito do trabalho dele, falava assim, ele trabalhava presencial ainda, né, pré-pandemia, e eu, tipo assim, deixa eu ver você trabalhar, velho. Aí, tipo, um dia ele deixou eu ver ele trabalhar, sabe? E aí passou, tipo, alguns meses ele me contratou de estagiário. Então, tipo, de tanto ser chato com ele... Conseguiu tipo, o trabalho. Ele, tipo, vem logo então, né? Tipo, já tá de graça aqui. Venha, chato. Eu vejo mais por mim ali. Durante o técnico eu fiquei muito... Participei de alguns eventos ali junto com o pessoal do técnico, mas eu ficava muito recluso mesmo em eu mesmo aprender e conversa ali com o pessoal que tá dentro do curso. Aí, tipo, quando eu entrei na faculdade que eu percebi, né? Tipo, o networking é o que vai me levar pra frente nessa área, sabe? É o que vai fazer eu conseguir me desenvolver e conseguir aplicar pra uma vaga mesmo. Tanto que acho que uma das coisas que, por exemplo, ali eu não teria feito na época do meu início, mas hoje com certeza faria, que nem eu fiz com o Fons uns tempos atrás. Cheguei e falei, pô, com o que você trabalha? Como que é lá dentro da tua empresa? O que é o diferencial de vocês? O que faz vocês conseguirem desenvolver dentro dessa área? Sabe? Foi algo que foi puxando e abrindo muito a minha visão de, tipo, empresas diferentes trabalham com a mesma coisa, de uma maneira diferente, com um objetivo diferente e, às vezes, dividem muito mais setores do que as outras. Às vezes, uma tem 3 times para fazer uma coisa que a outra tem 10 para facilitar o serviço ou deixar mais tranquilo, né, para cada um dos desenvolvedores. Isso é uma coisa muito importante, né? De você conhecer mesmo o estilo de cada empresa. Sim. Porque eu imagino que na área de vocês, a cultura da empresa faz toda a diferença também, né? A forma como cada um trabalha e tudo mais. Sim. Muito de regra de negócio, né? É entender o que a empresa vai buscar do desenvolvedor. Nem sempre você vai entrar na empresa e você vai trabalhar com o que você sabe. Mas você vai entrar na empresa porque você entendeu o que ela precisa, sabe? Então, tipo, que nem eu entrei na minha empresa, a empresa que eu tô não trabalhava com o que eu estou mexendo. Mas eu entrei lá porque eles perceberam que eu entendi o negócio e eu entendi como funciona o sistema deles. É muito disso que a gente tem de trocar a experiência para entender, tipo, o que a empresa vai correr atrás da pessoa. Não é uma linguagem de programação, não é uma coisa em específico. Normalmente vai acontecer esses casos, mas é entender o que a empresa quer do desenvolvedor dela. Qual que é a necessidade mesmo, né? E pensando que a gente está agora numa época do boom da inteligência artificial, das ferramentas de inteligência artificial, como que vocês veem que isso está mudando a vida do desenvolvedor? Eu acho que a gente não vai voltar mais atrás, tipo, não vai ter mais um momento que a gente não vai ter inteligência artificial. Então, para quem está chegando na área, eu sempre falo que agora você tem 3 serviços, né? A gente tinha 2, antigamente eles têm 3. A gente tinha que aprender o técnico e se comunicar. Normalmente, se a gente fizesse um bem, a gente já conseguia alguma coisa. Agora, a gente tem 3. A gente precisa entender o técnico, se comunicar e como usar a inteligência artificial. A gente não precisa saber as miudezas da inteligência artificial, mas a gente precisa saber usar. Sim. Porque, querendo ou não, hoje, quem sabe usar e quem não sabe tem uma discrepância absurda. Então, onde eu trabalho, tem times que usam muito bem, tem times que não usam... eles usam bem, mas não tão bem quanto outros. Isso já é discrepante, assim, em pequenas diferenças. Então, agora temos 3 serviços. E aí, como que a gente pode se especializar nisso, né? A gente pensou nisso no último Dev Paraná na última Dev Paraná Estrada. E a gente trouxe esqueci o nome. Workshop sobre inteligência artificial com um programador mega experiente que, aprendeu a programar muito tempo atrás, há mais de 20 anos.
E ele trouxe essa visão dele, com toda a experiência dele, para os dias atuais. E assim, a gente só cobrou o coffee break, né? Que foi tipo simbólico, R$ 25. Então a gente consegue trazer esse conteúdo de uma forma mais acessível. Então agora quem entra na área vai ter esses 3 serviços. Então é uma área que a régua ficou mais alta, sim. Quando a gente bota a régua da pandemia muito mais alta. Mas isso é bom também porque quem gosta da área mesmo vai continuar encantado, vai continuar fascinado com isso. E tenho certeza que não vai sair dela nesse momento, sabe? Porque é um momento que a gente tá de pessoas se desapegando da profissão, pessoas desistindo. Então, quem insistir, gostar mesmo disso, com certeza vai colher um bom fruto na frente, sabe? A gente tá numa época que, primeiro, nosso trabalho é uma área que a gente tem que estudar muito. A gente nunca vai parar de estudar, sempre vai ter uma coisa nova. Então, que nem o João trouxe, que é um cara que já tinha anos de experiência na área e tá usando IA, que é uma coisa que começou agora. Então, eu acho que dentro da empresa, né, como que a gente tem que aprender a usar a IA, né? A IA nunca vai ser perfeita, nunca vai fazer tudo que a gente pede direito. Então, ter o conhecimento técnico para saber se a IA fez algo direito ou não, eu acho que é o que vai diferenciar a pessoa que só vai ter resultado do que a pessoa que vai conseguir te explicar o resultado dela, que é o que vai diferenciar, né? Tipo, junto essa parte da soft skill, de entender, tipo, eu sei o que está escrito e eu sei como que vai afetar no seu negócio. O porquê que você precisa fazer dessa maneira e não da outra. É muito disso, sabe? Que não dá pra IA, pô... É simples a gente mandar pra IA falar, tipo... Faça um programa pra mim que calcule, sei lá, o valor que eu vou gastar no mês. Isso daí é fácil a gente fazer. Entender como que funciona o subsistema, o que a gente precisa ter nesse sistema. E como que o desenvolvedor age nesse ponto, que é o que vai diferenciar o desenvolvedor bom e o desenvolvedor que vai precisar melhorar esse ponto. E tem motivo para os profissionais terem medo da IA? Eu vou falar uma coisa polêmica. Tá? A IA potencializa. Então, se você é um bom desenvolvedor, tu vai ser um excelente desenvolvedor. Se tu for um profissional não tão bom, você vai ser um profissional não tão bom elevado à 10ª potência. Entra nisso que eu falei, né? Então você tem que ter medo, sim, para quem quer ficar naquele meio de tabela. Quem for ficar no meio da tabela, que não se preocupa em se atualizar, não se preocupa em fazer algo melhor, aí sim tem que ter medo. Mas quem corre atrás todos os dias para aprender como faz um código melhor, aprender regras de negócio, esse desenvolvedor ainda assim ele tá mais tranquilo. Mas assim, é sempre uma dúvida, né? A gente nunca sabe como é que vai ser daqui 6 meses, né? Porque em 6 meses tudo muda. Tudo é muito volátil, assim, Tem um mercado. pouco de receio, é uma área que a IA em si veio muito forte, né? Ela veio... Em pouco tempo ela mudou muito e já conseguiu crescer muito, né? Dentro da área dos desenvolvedores. E, tipo, o que vai diferenciar, pelo menos que a gente vê do futuro, é essa parte técnica. O desenvolvedor que vai saber o que a IA está fazendo e corrigir caso ela tenha algum erro, ou saber guiar a IA para ela fazer da maneira correta. E que nem o João falou, o cara que não vai querer trabalhar, não vai querer correr atrás disso, ele vai acabar ficando para trás. Aí realmente é uma coisa que você vai ter que ter medo. Se você não quer entrar, não quer aprender a novidade, você não vai pra frente. não vai. É uma profissão muito... que obriga você a mudar constantemente, né? Porque de uma semana pra outra, muita coisa já pode ter mudado. Com certeza. E quais habilidades vocês acreditam que será muito importante pro crescimento profissional nos próximos anos? Saber lidar com IA é uma delas, já sabemos. Eu tava em eventos essa semana, né? Então eu tava lá em São Paulo no evento de PHP, que é uma linguagem, e essa mesma pergunta foi feita. E assim, foi unânime, todo mundo falou sobre comunicação. Eu vou bater na tecla da comunicação, porque eu acho que é o pilar de tudo. Ela vai sempre, né? Eu sou comunicador, então eu acredito em você. É comunicação, então hoje, tipo assim, a gente precisa saber se comunicar. E se comunicar agora, e mudou um pouco a nossa posição como um desenvolvedor de se comunicar. É muito mais sobre saber se comunicar com uma IA também, sobre saber ler É muito legal você ser um tradutor. Então, às vezes, você é uma pessoa de negócio, eu sou uma pessoa técnica, e eu preciso escutar a sua ideia de negócio,
transformar tecnicamente na minha cabeça e passar para inteligência artificial técnica. Isso é comunicação, querendo ou não. Ou às vezes até interpretar para passar pro teu time, né? Exatamente. Às vezes várias pessoas vão trabalhar em parte diferente no projeto e tem que saber falar como que cada um tem que trabalhar. E você também ler a parte técnica, conseguir transformar isso em palavras de gestão, de produto, é uma habilidade que está cada vez mais necessária. Existem vertentes, e agora entrando em vertentes de maneira de trabalho, onde até um termo chamado PM Builder, né? Que é o Product Manager, então é o nosso gestor de produto dentro do time, que não é uma pessoa técnica, por conhecimento da regra de negócio, começar a desenvolver código com IA. Porque ele tem o mais valioso, que é a regra de negócio. Sim. Então, assim, já é uma profissão nova que está vindo, uma vertente nova que está vindo, e assim, entende que o PM, que é de produto, já desenvolveu o código, então o desenvolvedor ficou do lado. Mas o desenvolvedor que sabe se encaixar naquele momento, sabe vender o seu valor, sabe mostrar para que serve, com certeza se encaixa naquele meio e potencializa isso também. Mas também, é tudo atrelado à comunicação. Se você não souber se comunicar, você vai ficar travado. Usando frases bem clichês, se você não souber vender o teu peixe. Exatamente. Eu ia citar essa frase aqui, mas eu tava esquecendo que eu tinha que vender. Se era o peixe ou era outra coisa. Basicamente isso. Tipo, dentro da nossa área, é muito dessa parte de comunicação. Se você não souber se comunicar, não souber chegar pro seu gestor, chegar pro seu tech lead. Tech lead, né, normalmente vai fazer o serviço, um pouco de serviço que o João falou, de entender a regra de negócio, saber o que cada um vai fazer. Mas, em geral, se você não souber perguntar pra ele o que você tem que fazer, ou às vezes você quer dar uma sugestão, mas você não sabe bem falar e não partir para aquele lado técnico, eles não vão te entender. Vai parecer outra linguagem para eles, outra língua. Vai se perder ali. Exato. Mas para não deixar o pessoal sem uma resposta técnica, eu ia falar... Hoje tem áreas, além da programação, na área de tecnologia, que também estão sendo muito potencializadas. Eu estou falando muito potencializadas, né? Que estão sendo cada vez mais requisitadas. Uma é a área de cibersegurança, então... Ainda mais com o boom de IA agora. Ainda mais com o boom de IA, então a gente tem acesso a milhões de dados, então esses dados precisam estar seguros, então o pessoal de segurança está cada vez mais requisitado, e o pessoal de infraestrutura. Então quem vai conseguir guardar todos esses dados e fazer com que tudo isso opere da maneira mais correta possível. Não sou nenhum especialista em nenhum dos dois, então a minha fala fica por aqui, porque eu não sei, não tenho mais voz para falar isso ainda. Eu sei que os dois vão ir para a parte técnica, realmente saber e conseguir discernir o que vai ser melhor ou não para cada uma das desenvolvimentos, mas é uma coisa que, por exemplo, a IA, né, tem dificuldade de entender. É uma área que acaba tendo muito disso, né? Sim. E essa era a minha próxima pergunta para vocês. Quais áreas ou tecnologias vocês recomendam que estudantes ou novos profissionais estejam estudando hoje também? Toda vez que eu me pergunto sobre tecnologia, eu sempre falo que é o famoso depende, né? Tipo, depende. Então, eu sempre falo assim, você já conhece uma tecnologia? Então, falando em linguagens de programação, existem um amplo mercado. Quem estiver começando na área vai ter que escolher uma para começar, porque você tem que começar por uma. Não vai conseguir todos ao mesmo tempo. Não vai conseguir todos ao mesmo tempo. Então, se aprofunda naquela. Então, vou dar um exemplo. Tem uma linguagem que eu trabalho com ela minha carreira toda, que é o PHP. Então, começou com PHP, se aprofunda nela e aprende tudo com ela. Porque quando você já quer migrar para uma outra linguagem, conceitos são todos parecidos. O site que você faz em PHP é o site que você faz em JavaScript, que é outra linguagem de programação. Então, se aprofunda numa linguagem, não perde tempo aprendendo o raso de todas. Porque quando você sabe o raso de todas, você não sabe nada no final dos contos. Então, escolhe uma, se aprofunda nela, que quando você sabe bem de uma linguagem, automaticamente você sabe o raso de todas. Então, eu sempre dou esse recado, essa dica. Pô, eu comia PHP com farinha, né? Arroz, feijão e PHP. Dentro da nossa área, tipo, você vai ter várias linguagens que vão fazer uma coisa e outra linguagem não vai fazer a mesma coisa, né? Então, você tem que pegar uma linguagem, tipo assim, uma dica que até o João passou pra mim, é definir uma empresa, às vezes, alguma coisa que você quer trabalhar. Pô, eu quero trabalhar muito com isso. Ver o que ela usa de programação, qual que é a linguagem que ela usa e vai estudar aquilo. Que, tipo assim, não é uma coisa certa falar, tipo, essa linguagem você vai conseguir emprego na área, essa linguagem que vai bombar. Não. Pô, vivem falando do PHP que vai morrer, tá anos funcionando aí, a galera usando. É a mesma coisa de outras linguagens, pô. Cada uma vai ter a sua função, cada uma tem o seu jeito de escrever, mas todas têm a mesma base.
A mesma base teórica funciona para qualquer uma delas. E pensando aí no Dev Paraná, quem que pode fazer parte? Todo mundo. Inclusive quem não é técnico. Não sou já tivemos pessoas de UX, UI, teve pessoas de gestão, teve pessoas que eram totalmente de negócios, eram empresários, teve pessoal de segurança, pessoal de infraestrutura, todo mundo. Todo mundo que tiver interesse em contribuir ou consumir um conteúdo Dev Paraná pode participar. E tem diversas maneiras dessas pessoas chegarem até a gente, né? Porque a gente fala só sobre participar, mas às vezes o participar, ele é participando do evento, vindo aqui no evento. Às vezes participar é levantando a mão e fazendo uma pergunta, é mandando uma mensagem no grupo. Então são várias maneiras de participar da comunidade, inclusive palestrando, né? Então, que é o nossa maior dor, né? O que a gente mais procura pessoas para fazer. A gente sabe que é uma área que não tem tantas pessoas com a desenvoltura para falar em público e que tem esse receio, mas a nossa ideia é tentar fazer um ambiente o mais acolhedor possível para que essa pessoa se sinta à vontade para falar em público, que ela possa errar sem medo, sabe? Aí a gente tenta ser mais como se fosse uma roda de amigos, né? A pessoa ela não conhece nada, ela vai perguntar pro seu amigo, pô, sei nada sobre isso daqui, consegue me explicar? Que nem, tipo, dentro das palestras, tem vezes que a gente usa termos técnicos, obviamente, mas, pô, a gente não vai julgar alguém que vai levantar a mão e falar, não entendi, porque eu não sei o que é isso. A gente vai explicar, a gente vai dar esse tempo de dar uma pausa ali e explicar para a pessoa, faz isso daqui serve para isso, porque, que nem a gente falou, é uma comunidade aberta. A gente não tem um filtro de pessoas que podem entrar ou não. A gente tenta abordar, obviamente, quem quer entrar na área. Mas qualquer área que não esteja voltada com a nossa, queira vir para a área, queira vir para o evento, queira entender, pode vir. A gente vai estar sempre aberto aí com as nossas palestras. É bem legal, porque já teve eventos que não teve uma linha de código. Eu lembro que teve um evento que foi só sobre segurança e ataque hackers e várias coisas. E sobre UX. Aí o pessoal ficou dizendo tela lá, então tipo, foi bem diferente, sabe? Quem foi, vem muito queria ver dessa código, coisa das palestras também, né? Nem sempre a palestra vai ser código. Às vezes, que nem até a minha palestra mesmo, tem uma palestra que não fala nada sobre código. Quer dizer, não mostra, né? Não tem código na palestra, mas ela fala como soluções inteligentes podem trazer algo inovador, né? Como dá pra gente contornar, nem sempre a gente vai ter a mesma solução para alguma coisa. Então, eu não escrevi nada de código ali. Eu vou escrever código justamente por vontade ali, mas dava para palestrar sem eu ter escrito uma linha de código, só explicando, mostrando alguns casos reais dentro disso. E essa é uma pergunta que também que é bem importante, que vocês têm atividades práticas também ou é mais uma fala mesmo? Normalmente nossos eventos aqui em Guarapava são divididos em algumas maneiras. Tem os meetups, e aí realmente é algo mais teórico e palestras. A gente tem o que a gente não tem o nome definido ainda, que é ir no bar e conversar. E querendo ou não, às vezes rola uma prática, assim, que eu já vi gente abrir notebook lá e fazer coisas, então assim, isso aqui é mais solto pra galera. E agora a gente tem os workshops, mas isso acontece uma vez ao ano. É mais também por infraestrutura, o pessoal também vindo, porque às vezes a gente entende que nem todo mundo tem um notebook ainda pra trazer. Às vezes fazer uma palestra que tem uma parte prática ocupa mais tempo e a gente tira o tempo da outra pessoa para falar. A gente ainda tá acertando isso. É a ideia no futuro ter mais coisas práticas. Mas assim, a gente ainda tá naquele... tentando, né? Vamos ver o que o pessoal gosta. A gente faz um evento no sábado, o pessoal não vem. Aí a gente muda pra sexta pra ver se vem, mas daí não vem. Daí muda na quinta, vem. Aí na segunda não vem ninguém. Então a gente vai acertando. Que a gente tá organizando agora, nos últimos tempos, a gente começou a organizar uma reunião mensal ali, com o pessoal aberto pra qualquer um entrar, com o pessoal que é líder aqui junto, pra gente ter esse feedback de, pô, eu quero talvez mais workshop. E que tal a gente fazer um hackathon, né? Pra cada um ali desenvolver e mostrar pro pessoal o que a gente fez. São muita coisa que a gente tá pensando em, tá trabalhando, tá vendo, baseado no que o pessoal vai vir e baseado no que a gente consegue, né? Que nem o João falou. Não é todo mundo que vai ter um notebook para poder trazer aqui no evento. E tem o tempo. Eu acho que é o fator que mais acaba tendo. Mas, em contrapartida, nessas nossas reuniões, a gente também desenvolve esses aplicativos que eu falei para você, que são para comunidade.
Então, a gente tinha um sistema de fazer o check-in, confirmar a presença no evento, feito pela comunidade. Então, vira e mexe, alguém que estava assim, querendo experiência, falava assim, ó, tá aqui o projeto, mexe aí que você vai ter experiência. Ou a gente fez o evento do workshop, a gente chegou com o tradutor em tempo real para as palestras, então a gente fez tudo isso lá. O aplicativo tá livre já para quem quiser mexer. Vira e mexe, alguém abre um PR lá. PR é quando você faz uma modificação do código e pede para alguém revisar para aquilo ser aprovado ou não, para ir para outro termo, ambiente de produção, que é um ambiente que todos os usuários têm acesso, sabe? Falando bem basicamente, tipo, a pessoa viu alguma coisa que podia melhorar no seu código, foi lá, melhorou e falou: olha se tá bom e se tiver bom, pode pôr para qualquer um poder usar, sabe? É basicamente isso. Entendi. Então a gente tem tem ali dentro, tem o GitHub, que é um lugar que a gente guarda ali, é um repositório que a gente guarda os códigos que tem, né? E ele é do próprio Dev Paraná, tá ali aberto para qualquer um abrir com as informações dos líderes pelo menos aqui de Guarapuava, já tem a informação de todos eles, de como você colocar a sua palestra, como colocar, às vezes você quer ceder um local, né, para uma palestra, e também todos os códigos dos nossos programas em si. O Translate Talks, que o Chons comentou. Acho que tem esse daí do check-in, tem mais Tem algum, check-in, tem um que é para você fazer sorteio. Então, pessoas que às vezes querem buscar algo mais prático, mas no evento não dá, a gente sempre recomenda esses lugares que sempre que você abrir um código lá e mandar para alguém revisar, com certeza alguém vai dedicar um tempo para revisar. E assim, sempre vai vir um feedback, sabe? Às vezes ele é positivo, negativo, mas sempre pensando na evolução do projeto e da pessoa que está ali. Porque eu entendo que se alguém dedicou o seu tempo a ir lá e abrir uma melhoria, que a pessoa merece sim um feedback, que eu pare, leve um tempo, para que ela receba o feedback que ela merece. Então, um feedback construtivo e tudo mais. Então, todo mundo ali da comunidade é muito aberto a isso, sabe? A cultura da comunidade é muito, muito segmentada nisso. E até, tipo, você querer trazer algo novo, né? Algo que a gente não fez ainda. A gente está totalmente aberto a isso. Traz sugestão pra gente, pode trazer algo pronto ou só a ideia. A gente vai aderir se a gente achar que faz sentido com a nossa comunidade e tudo. A gente está sempre aberto, que, quero desenvolver isso daqui e eu acho que faz sentido com a comunidade. Pode partir, pode começar. A gente já ajuda você com o que a gente puder e a gente está indo atrás. Bacana, é uma cultura realmente de muita ajuda, né? De todo mundo estar ali disposto. Sim. Que bacana. E que conselho vocês dariam para alguém que está querendo entrar nessa profissão, entrar nessa área e tá meio assim, será que entra, será que não entra? Na dúvida, eu gosto de ter uma ideia, né? Que tem o barco tá saindo, você tá numa ilha e o barco tá saindo. Esse barco pode afundar, não dá em nada, ou pode chegar numa outra ilha muito melhor. Pô, se o barco afundar, só nada de volta pra ilha. Então entra de vez na área, sabe? Se der ruim e não for o que você tava esperando, não tem problema nenhum você dar um passo atrás. Na verdade, eu falo que você nunca dá um passo atrás, né? Porque onde você parou, você sempre dá um passo pro lado e continua pro outro caminho. Então, vim pra área vou falar da TI em geral, não só da programação. Você vai aprender coisas que em qualquer outra área que você for trabalhar, caso não for essa, vão agregar conhecimento. Então, dedica seu tempo, vai lá e estuda um pouco sobre como as tecnologias funcionam e tudo mais. Que se você não for um desenvolvedor, uma desenvolvedora ou alguém da área e for atuar em outro ramo, alguma coisa você vai usar, eu tenho certeza. Ainda mais com o mundo que está cada vez mais modernizado, globalizado, assim, a gente precisa dessas coisas. Dentro da própria área da TI tem muita divisão, né, de serviços diferentes, pessoal que faz parte visual, pessoal que faz parte de segurança de dados, pessoal que faz a parte de lógica do sistema. Então, tipo, dentro da nossa própria área existe muito esse pessoal, não estou mais gostando tanto de mexer com isso, vou migrar para outro. Então, para quem quer entrar, além de gostar da área, né, querer entender a área, procurar realmente, sim, entrar de cabeça nisso para aprender sobre as coisas, vir para esses meetups. E eu acho que uma coisa que seria bom é inglês. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter hoje é conhecimento do inglês. E a gente percebe também que essa profissão é uma área que é mais predominantemente masculina, né? Vocês veem que tem mulheres entrando mais também, não só na área, mas na comunidade também, indo atrás? Sim, sim. Isso é uma dificuldade que a gente tenta contornar, incentivando mais mulheres a participar da comunidade, mas a gente percebe que
ainda tá mais enraizado, sabe? Ainda é mais difícil. Temos muitas meninas que participam, mas a gente sente que às vezes elas não estão se sentindo confortáveis a trazer um tema. Eu não sei se às vezes ela tem medo de alguma represália que ela possa sentir, tudo mais. Então a gente tenta deixar o ambiente mais acolhedor possível para que elas se sintam confortáveis a palestrar, dar pitaco, fazer um monte de coisa, porque a gente gosta disso. Porque os meninos vão lá, mexem em tudo, falam um monte e fazem as coisas acontecer. E aí a gente percebe que tem meninos que têm potencial, é até difícil falar potencial maior, né? Porque a gente não quer comparar, mas tem um potencial gigantesco, mas que às vezes sentem ou tímidas ou às vezes não querem falar por algum medo. Então nosso papel como comunidade é deixar isso acolhedor. Como que a gente faz isso? A gente acaba, querendo ou não, incentivando um pouco mais, sabe? Viu, vem palestrar com a gente. Ah, mas eu tô com dúvida. Não, mas a gente te ajuda, a gente faz... Não, pode ficar tranquilo, vamos fazer um ambiente só feminino. Então teve uma vez que foi 2 palestras femininas. E isso foi muito legal. Então gerou um engajamento que, tipo, teve meninas que vieram que eu nunca tinha visto na comunidade. Sim. E algumas ficaram, sabe? Entenderam o valor daquilo lá, gostaram, já mandaram palestra de novo. Então, assim, é algo que a gente entende que a área tá mais enraizada, estruturada nisso, mas isso não tem que ser a nossa regra, sabe? A gente tem que ir contra isso e, pô, deixar oportunidades para todo mundo, um ambiente bom para todo mundo. A gente percebe que, às vezes, em eventos externos, querendo ou não, os piás falam um pouco mais de bobagem, é nosso papel como organizadores, moderar isso e ser a nossa regra para ser um ambiente inclusivo para todos, sabe? Sim, a gente tenta deixar um ambiente bom, tanto para pessoas, independente do gênero, independente do conhecimento que ela tem, independente da idade, a gente tenta manter um ambiente bom para todo mundo, né? Então, que nem o João falou, a gente tenta incentivar esse pessoal que a gente não consegue ver tão ativa, né, dentro da nossa comunidade a interagir mais, né? Eu vejo aí bastante gente que eu conheço, que nem você comentou ali de mulheres, pô, tem um conhecimento enorme, trabalham às vezes em empresas, fazem muita coisa e tem um receio de vir aqui palestrar justamente por ter essa coisa meio fechada, né, dentro da nossa área, de o pessoal achar que é majoritariamente de público masculino. A gente tenta sempre incentivar, né, esse pessoal a vir, elas palestrarem. E a gente não incentiva também só mulheres. Todos os públicos que se sentem confortáveis podem vir. Nossa comunidade é acolhedora, ela é aberta para todo mundo. Então a gente sempre tenta ter um público diverso, sabe? A regra do Dev Paraná, não só Guarapuava, é diversidade também. Então, assim, é o nosso papel ter esse ambiente aqui e fazer com que esse ambiente se mantenha, sabe? Então, todo mundo que tiver vontade pode vir, que a gente torna bem-vindo. No DevConf, né, do ano passado, a gente chamou, se não me engano, 4 palestrantes femininas, né, que foram lá trazer as temáticas, foram palestras maravilhosas que a gente ouviu. Bacana, então o espaço tá aí. Tá aí. E aonde que as pessoas podem encontrar vocês? Onde que elas podem ver os eventos, os meetups, os workshops que vão ter aí pela frente? Instagram, @devparaná, é o nosso principal meio de comunicação. Tem grupos no WhatsApp? Tem, mas a gente tá na barreira do WhatsApp. Então o WhatsApp não deixa mais adicionar ninguém na comunidade. Então a gente tá bolando alguma estratégia ainda, eu falo isso faz um ano já. Pra tentar trazer esse contato mais próximo. Mas o Instagram é nosso principal meio de comunicação. É lá que tem os eventos, é lá que vai estar os links para se inscrever. E aí vai se inscrever, tem a nossa plataforma do Meetup, que lá vai ter todos os eventos do Paraná inteiro. Então, às vezes tem eventos online, presenciais. Pode se inscrever, pode ver quem vai palestrar, quem não vai, ver quem é. Tem tudo isso. Também o GitHub, né, ali que tem ali as informações mais diretas, cada uma das coisas. E também tem o LinkedIn. O LinkedIn também é muito bom. E o LinkedIn é Deve @devparaná também? Deve Paraná. Bacana. Todas as nossas redes sociais são Dev Paraná. E daí isso engloba todos os municípios? Todos os municípios. Ah, Aí, legal. às vezes a pessoa quer entrar na comunidade, ela não sabe como. A partir do momento que ela entrar no LinkedIn, no Instagram, vai ter um link pro GitHub, que é onde tem todas as nossas documentações. E vai ter um link lá de Manual Dev Paraná. Aí lá ele pode entender sobre cultura, sobre os valores, os princípios da comunidade. Tá tudo nos mínimos detalhes, assim, quem eu posso chamar, como é que eu posso fazer. Ali fica separado por cidade, né? Cada um dos polos, o contato de cada um que você queira falar, a parte de organização ali, né? Quero enviar uma palestra
pro pessoal de Guarapuava. Talvez não é de Guarapuava, pô, vou estar passando em Guarapuava na hora, quero palestrar para eles. Vai ter lá o link para você poder enviar a tua palestra, o teu tema e tudo. A gente entra em contato aí. Sim. Bacana. Então, muito obrigada, pessoal. Terminando aqui o nosso episódio, que a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas conversando, que é um assunto muito bom. Mas muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pro pessoal aí de casa que tá escutando a gente até agora. É uma comunidade muito bacana que eu convido vocês, em nome deles, a participar. Por favor, venham, né? Sim, a gente já teve, inclusive, eventos aqui na Secretaria de Inovação, né? Que no futuro teremos mais. Com certeza. Então, estão muito convidados. Convido você também a curtir e comentar esse episódio. Se você ficou alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida aí que ficou uma pulguinha atrás da orelha, pode deixar aqui nos comentários que a gente volta a conversar com eles aí para responder para vocês. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Temos episódio toda sexta-feira às 11h30 da manhã. E se você quiser saber tudo o que acontece também aqui na Secretaria de Inovação, é só entrar no Instagram @InovaGuarapuava. Obrigada e até a próxima! Thank you.